Oi pessoal, aqui é Danilo Braque, advogado de imigração da Braque Law, advogado de família, criminal, acidente de carro, acidente de trabalho. E como eu tinha prometido hoje de manhã lá no programa do Beto Moraes, a gente está entrando live aqui para dar uma palavrinha, 2 segundinhos, apenas salientar algumas coisas que estão acontecendo em imigração. Uma pergunta muito interessante hoje de manhã que eu acho que se tornou necessário trazer um certo esclarecimento. Como todo mundo sabe, houveram várias mudanças nas cortes de imigração nos últimos 2 anos devido a essa pandemia, e a nova administração do presidente Biden trouxe vários programas para a corte de imigração, alguns que a gente nem concorda muito, mas em todo caso estão aqui para ficar, e a gente já tem tido essa experiência com alguns casos. Então, muito importante salientar que quem entrou esse ano de 2021, quem entrou nos Estados Unidos e foi pego pela imigração na fronteira, liberado para comparecer em corte durante essa administração Biden, daqui em diante a coisa é diferente das regras que estavam no passado antes dessa administração assumir. Eles criaram um novo programa que se chama Dedicated Docket, colocaram uma classificação de DD, e essas pessoas então elas têm uma prioridade imediata para serem ouvidas, uma prioridade imediata para terem os seus casos decididos, e as cortes estão tentando o máximo possível que hajam audiências e que haja um julgamento final num prazo de até 1 ano. A gente tem visto provavelmente aí 12 de casos desses por semana, onde as pessoas chegaram tão recentemente quanto em setembro, outubro, e já tem corte agora em dezembro, cortes em janeiro, e após isso as próximas cortes são marcadas ali por maio, junho, julho. Então nós estamos falando de um prazo de 1 ano ou menos para que essas pessoas sejam ordenadas a sair do país, né? Importante também entender que só existem 2 saídas realmente para quem entrou pela fronteira. Uma saída é pedido de asilo, e a outra saída é através de um casamento verdadeiro com uma pessoa que tenha green card, ou seja, cidadão americano. E ainda assim é uma saída bastante difícil. Para nós brasileiros, o asilo é algo bastante incomum, bastante difícil, porque o Brasil é um país muito grande. Então, se você corre risco de vida, risco de tortura, vamos dizer, no Rio de Janeiro, como é que você prova que você corre o mesmo risco no Acre, em Rondônia, no Amazonas, na Bahia, no Rio Grande do Sul? Então é muito difícil, acontece de vez em quando, mas é muito mais difícil um brasileiro conseguir asilo do que, por exemplo, uma pessoa vindo de um dos outros países menores, certo? A outra coisa que está acontecendo é que a gente realmente precisa informar os nossos compatriotas que estão lá no Brasil pensando que é só uma situação de pegar um avião, vir, passar pelo México, ser liberado dentro dos Estados Unidos e poder construir a vida aqui. Muita gente está se penhorando no Brasil, está penhorando bens de familiares, bens de pessoas, de entes queridos, em troca de conseguir que esse pessoal atravesse eles pela fronteira. E a situação quando chega aqui é muito diferente. Como eu já falei, a imigração, a administração tem esse programa para tentar deportar as pessoas em até 12 meses, o que normalmente não é nem tempo suficiente para a pessoa pagar a sua dívida, vamos dizer assim. E ainda por cima, por causa desse período acelerado de processamento, se torna quase que impossível conseguir uma autorização de trabalho e social para essas pessoas. Tivemos uma reunião hoje de manhã onde eu estava explicando para os meus funcionários exatamente por que isso se torna quase que inviável, né? É uma questão matemática de calendário. Você entra pela fronteira, agora você vai ter a sua primeira corte, você teria que entrar com um pedido de asilo. Depois que esse pedido de asilo é protocolado em Nebraska, você tem que fazer o seu fingerprint, tem que protocolar esse pedido de asilo com a corte de imigração, e você só pode pedir o Employment Authorization, o Permit Work, 6 meses depois que você protocola com a corte o seu pedido de asilo, certo? E numa boa parte das vezes, sendo que eles têm essa decisão de tentar correr o caso inteiro num período de 1 ano da entrada da pessoa no país,
matematicamente se torna impossível que você vai receber o Permit Work antes de haver uma decisão na corte, e a gente sabe que 99% das vezes a decisão de um pedido de asilo de um brasileiro, como a gente explicou, normalmente é negativa. Então, fica aqui a dica que muito cuidado com essa situação. Se você conhece alguém que está pensando em vir pelo México, eu definitivamente desencorajo, não só por ser uma situação ilegal, mas também porque as pessoas estão vindo ludibriadas e iludidas por coiotes que contam uma história que não existe mais aqui nesse país. O objetivo, nesse momento, do programa de Dedicated Docket é deportar as pessoas em até 12 meses. Ok? E em 12 meses, infelizmente, não é suficiente para você construir uma vida. Pedido de asilo, só para lembrar, pedido de asilo é um pedido de proteção para você não ser retornado para o seu país de origem, porque você corre risco de vida, certo? Risco de vida sob ameaça, né? Não é tipo assim, a gente ouve muitas pessoas chegando assim, pô, doutor, é porque acontece que a coisa está muito difícil lá, a economia, porque a gente não consegue emprego. É aquela coisa, sorry, mas isso aí não é Os Estados Unidos não olham isso como sendo um problema deles. Portanto, o asilo não é concedido só porque a situação do Brasil está difícil, ou porque a educação ou a saúde lá é difícil. Então, vamos ser sensatos nessa situação e vamos passar para os nossos familiares a informação necessária para que eles tomem a melhor decisão antes de vir para cá, porque quando chega aqui eu estou vendo muito sofrimento e a gente está tendo que, infelizmente, informar muita gente que não há o que fazer, entendeu? Se não tem uma base de boa fé, se a pessoa não está sob ameaça, essas coisas assim, se retornar para o Brasil, não tem como pedir asilo. E se você cair na mão de alguém que fala que tem como pedir, essa pessoa está só se aproveitando de você. Então, muito cuidado, é importante você saber o que você está fazendo. Qualquer coisa, você entra em contato com o nosso escritório. Nós temos escritórios aqui em Lowell, temos escritórios em Everett, temos escritórios no Rio de Janeiro. Vamos estar abrindo um escritório novo logo, a gente vai estar passando essa informação. Você pode entrar no nosso website, que é o www.bracklaw.com.br. Você pode cadastrar lá e mandar uma mensagem para a gente. O nosso pessoal vai entrar em contato com você para marcar uma consulta. Você pode ligar para o 978-453-7225. O nosso pessoal vai marcar uma consulta. E você pode também enviar um e-mail para o info@bracklaw.com, né? E o nosso pessoal vai responder para você e aí marca uma consulta se isso for viável, se isso for recomendável. Lembrando que a gente não dá aconselhamento legal se não por consulta. Falou? Um abraço, Deus abençoe todos.